Ao abordar como tema o pioneirismo na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, eu suponho que alguns esperem que eu comente trechos da história da conversão da minha família, tão bem relatada no livro Santos, volume 4, por cuja inclusão eu mais uma vez expresso gratidão em nome de toda a minha família, incluindo meus pais já falecidos, Elvésio e Rudá Martins. Mas com essa introdução, vocês já devem estar imaginando, e corretamente, que eu não vou repetir a história da conversão da minha família, especificamente. Como eu disse numa palestra patrocinada pela Universidade de Utah em 2018, após mais de 3 décadas sendo convidado quase exclusivamente para falar sobre a conversão da minha família, eu comecei a recusar convites para falar sobre esse assunto. E tenho oferecido como tema os resultados dos meus estudos para o meu segundo livro, intitulado O Sacerdócio, Símbolos Terrenos e Realidades Celestiais, que foi publicado recentemente, em outubro de 2025. Isso resume bem a minha posição pessoal sobre o assunto. A proibição do sacerdócio aconteceu. Ela sempre será parte da nossa história coletiva como membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Mas a proibição, que existiu até 1978, não deve ser uma grande preocupação, nem ter qualquer efeito significativo em nosso presente. Eu estou aqui falando em 2025, em novembro de 2025. E a conversão da minha família e de muitas outras famílias com ascendência negra africana pelo mundo afora antes de 1978, importantes e historicamente significativas como foram, não são o meu tema predileto para palestras e para devocionais. Ao invés disso, eu prefiro focalizar em algumas lições úteis para futuras gerações de membros da igreja em todo o mundo. Hoje eu vou tratar apenas de uma dessas lições, sobre a vitalidade da igreja. 17 anos atrás, num discurso que eu fiz em Orem, Utah, eu propus que a vitalidade da religião praticada por membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias está fundamentada em suas doutrinas extraordinárias, em suas ordenanças reveladas dos céus e nas bênçãos, privilégios e promessas contidos nos convênios do Evangelho restaurado de Jesus Cristo. Subestimar qualquer um desses fatores poderia comprometer a fonte de vida ou a fonte de vitalidade da igreja. Figurativamente falando, é o bosque sagrado que atrai conversos vitalícios e não o carrinho de mão dos pioneiros. Embora o carrinho de mão seja o símbolo de um êxodo baseado na fé, essa fé começou no bosque sagrado. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias não é verdadeira pelo fato de seus membros, em meados do século XIX, terem cruzado as planícies dos Estados Unidos. A Igreja é verdadeira porque Deus falou dos céus, chamou um profeta na era moderna e, através desse profeta, restaurou o Evangelho de Jesus Cristo e o seu sacerdócio ao mundo. Quase 40 anos atrás, o presidente N. Eldon Temer, então servindo como primeiro conselheiro na primeira presidência, conselheiro de presidente Spencer W. Kimball, escreveu: pioneiros ainda são necessários. Um pioneiro é descrito como alguém que vai à frente, preparando o caminho para os outros. O pioneiro é um líder, o primeiro em seu campo em descoberta e invenção. Ele será seguido por colonos e desenvolvedores que expandem e exploram suas descobertas. Qualquer um que queira se tornar um pioneiro tomará cuidado para preencher sua mente com o que é conhecido sobre a rota que deseja tomar. Algumas das qualidades necessárias do pioneirismo são interesse, inteligência, imaginação e determinação. Um pioneiro deve investigar, planejar, experimentar,
trabalhar. Ao sermos pioneiros em qualquer empreendimento, temos o benefício daqueles que foram pioneiros antes de nós. Temos o plano do Evangelho a seguir, que não precisa de experimentação, mas devemos planejar e trabalhar para atingir o objetivo que buscamos, a vida eterna. Essas foram as palavras do presidente Enel Temer. E essas palavras inspiradas têm estado em minha mente desde que eu li esse artigo pela primeira vez na revista Ensign, em 1976, época em que eu ainda era um adolescente, sem o privilégio de receber o sacerdócio. Quase 50 anos depois, agora um sociólogo aposentado e baseado em incontáveis experiências eclesiásticas e espirituais, eu continuo a ponderar sobre aquela declaração do presidente Temer. Pioneiros, aqueles que vão à frente, preparando o caminho para os outros, ainda são necessários. Podemos assim expandir o conceito de pioneirismo e incluir todos os membros da igreja em qualquer época e em qualquer lugar do mundo, independente de quanto tempo cada um tem como membro da igreja. As provas de fé enfrentadas pelos novos conversos demonstram amplamente o seu comprometimento com o Evangelho restaurado, da mesma forma como os pioneiros súdios no século XIX forneceram um padrão de fidelidade para futuras gerações por sua obediência e sacrifício ao cruzar os planícies dos Estados Unidos e ao construir comunidades em ambientes então inóspitos. Pioneiros modernos, não apenas os membros negros convertidos antes de 1978, como minha família, mas também outros em muitas nações ao redor do mundo, incluindo nos Estados Unidos, acrescentaram mais um padrão de fé, um padrão moderno de fé, ao se unirem à verdadeira igreja, mesmo sem poder desfrutar plenamente de seus privilégios, ou mesmo enfrentando desafios de todos os tipos. Mas essas provas de fé não se limitam aos novos conversos. Membros de longa data também demonstram seu comprometimento e pioneirismo quando aceitam novos chamados. Não apenas os que envolvem responsabilidades de liderança, mas, se me permitem dizer, principalmente, quando aceitam chamados que alguns poderiam considerar como sendo abaixo ou aquém de sua experiência e capacidade. Tais indivíduos demonstram um espírito pioneiro ao mostrar aos outros o caminho do serviço humilde, sem preferências pessoais. Nesses casos, esses membros mostram pelo seu exemplo que, como diz a Escritura, não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes as riquezas, nem tampouco dos que têm discernimento o favor. Mas como um anjo disse ao rei Benjamim, no livro de Mórmon, a carreira é daquele que torna-se santo pela expiação de Cristo, o Senhor, e torna-se como uma criança, submisso, manso, humilde, paciente, cheio de amor, disposto a submeter-se a tudo quanto o Senhor achar que lhe deve infligir, assim como uma criança se submete ao seu pai. De acordo com essa perspectiva, não apenas chamados na igreja nos fornecem, chamados eclesiásticos, nos fornecem oportunidades de pioneirismo, mas também quaisquer desafios enfrentados na vida e pelos santos dos últimos dias, tais como permanecer fiéis, quando alguns dos privilégios e oportunidades de serviço na igreja não são estendidos por algum tempo, ou até por toda a vida. Ou quando alguma promessa solene feita pelo Senhor numa bênção patriarcal ou numa bênção profética de conselho, bênção essa ansiosamente desejada, é adiada ou temporariamente negada. Todos os que permanecem fiéis e obedientes, mesmo sem o cumprimento de todas as bênçãos prometidas, serão considerados pioneiros ou modelos para gerações futuras. Mais uma vez as palavras do presidente Temer, em 1976. Expressamos gratidão ao nosso Pai no céu, pelo Evangelho que nos mostra o caminho. Somos gratos a todos
que estavam preparados e se apresentaram para cumprir seus propósitos e estabelecer suas verdades, que são as mesmas ontem, hoje e para sempre. Cada geração enfrentará dificuldades proporcionais e adaptadas ao seu ambiente e circunstâncias. Assim, se é verdade que a maioria de nós, vivendo no início do século XXI, talvez não suportássemos o estresse e as dificuldades da vida dos primeiros pioneiros, talvez deve ser verdade que a maioria dos primeiros pioneiros não suportaria o estresse e as tentações de nossas sociedades urbanas contemporâneas. Portanto, qualquer discussão do tipo de quem está em melhor situação ou quem esteve em melhor situação não é útil. Cada um foi designado, ainda na pré-mortalidade, a viver em um ambiente e sob um conjunto de circunstâncias perfeitamente adaptadas às suas habilidades e capacidades latentes, como espíritos pré-mortais. Sob essa ótica, o crescimento da igreja pode também ser visto como a soma do crescimento espiritual e temporal de cada um de seus membros. E o crescimento numérico pode ser visto apenas como uma consequência natural e um reflexo do crescimento pessoal dos membros. Consequentemente, a força, a veracidade e a vitalidade da igreja não seriam completamente representadas por seus ativos financeiros, propriedades imobiliárias, ou mesmo pelo número de conversos ou número de templos. Por mais maravilhosas que sejam todas essas coisas, a verdadeira força e vitalidade da igreja reside nos testemunhos dos santos, recebidos do alto pelo poder do Espírito Santo e manifestados em atos diários de humilde obediência e sacrifício. Podemos ver o poder, a majestade, a vitalidade da igreja nos incontáveis exemplos de membros humildes, que às vezes fazem grandes sacrifícios para frequentar as centenas de templos diligentemente, apesar de dificuldades financeiras e das ainda significativas distâncias. A vitalidade da igreja não está simplesmente na existência de milhares de edifícios confortáveis, mas sim nas lições inspiradoras ensinadas por pessoas comuns nesses edifícios, que, como os nefitas da antiguidade, deixaram seu trabalho para transmitir a palavra de Deus, não se considerando superiores aos ouvintes, pois o pregador não era melhor do que o ouvinte, nem o professor melhor do que o aluno. E assim eram todos iguais, e todos trabalhavam, cada um segundo sua força. E a vitalidade da igreja pode não ser completamente demonstrada em suas taxas de crescimento passadas ou projeções de estatística para o futuro, mas se manifesta sempre que os membros, como diz na Escritura, repartem de seus bens, cada um segundo o que tem, aos pobres, aos necessitados, aos doentes e aos aflitos. Quando esses mesmos membros, por meio de atos simples e altruístas de serviço cristão ao próximo, socorrem os fracos, levantam as mãos que pendem e fortalecem os joelhos vacilantes. Se aceitarmos a ideia de que o crescimento da igreja é a soma do crescimento espiritual e temporal de cada membro individual, podemos então concluir que, independentemente do local ou da circunstância, cada membro tem um papel significativo a desempenhar no crescimento futuro da igreja. Toda oração, toda lição, ordenança, ato de serviço e o de obediência conta. Quaisquer atos desse tipo, realizados em qualquer lugar, produzirão resultados espirituais que transcenderão o tempo e o espaço. Não importa se o membro vive numa grande ala em Salt Lake City ou em um pequeno ramo recém-estabelecido em Burundi, na África. Parafraseando o apóstolo Paulo, poderíamos dizer que os americanos plantaram, muitas nacionalidades regaram, mas Deus deu o crescimento. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é quem dá o crescimento.